Eu sou Regina Matiasi, sou psicóloga clínica há 25 anos e venho conversar com vocês hoje sobre mais um tópico de ansiedade. Atualmente, a gente tem visto modalidades específicas de ansiedade e acho bem pertinente a gente conversar sobre isso. Hoje eu separei um tema específico que é a ansiedade e intoxicação digital. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é intoxicação digital? Nada mais é do que uma ansiedade que veio a partir do uso excessivo de telas. É isso mesmo. O que a gente observa hoje? O nosso maior veículo de informação é a internet, são as telas. Então, cada um ali no seu mundo, cada um ali dentro do seu universo, acaba por consumir conteúdos do seu interesse e isso faz com que as ferramentas digitais, os próprios algoritmos, joguem essas informações de forma excessiva para a pessoa. Então, o que acontece a partir disso? Primeiro que ela fica com a cabeça hiperestimulada em função desse excesso de informação. E quanto mais ela tem informação, mais ela quer saber. Então, quanto mais acesso ela tem, mais o próprio algoritmo, a própria ferramenta da internet vai sugestionar para ela assuntos relacionados ou mesmo especificando cada vez mais aquele assunto. Então, como que as pessoas têm chegado hoje no consultório com relação a isso? Vamos imaginar que tenha tido um acontecimento que chocou, sei lá, um acidente ou a vida de um determinado artista que está passando por alguma situação, a pessoa ela fica alimentando a mente dela com aquela informação de forma excessiva. É diferente de, por exemplo, antes, como é que a gente tinha acesso à informação? Ou através do telejornal, ou através de uma revista física, né? Ou através do próprio jornal mesmo impresso. Então ali, quando você terminava aquela informação, aquela leitura daquela notícia, o jornal acabava, a revista acabava, você ia fazer outra coisa. Hoje não, hoje a informação ela vem de maneira repetitiva para nós. A internet não tem fim, né? Então você vai rolando a barra e aquilo vai te bombardeando de informação, seja uma notícia, seja um assunto do seu interesse, e você passa a ficar intensamente focado naquilo ali. Então, naturalmente, você passa a ter um excesso de informação. E qual é a consequência disso para a mente? A mente fica hiperestimulada, né? Por isso que hoje os especialistas, especialmente neuropediatras, pediatras, explicam muito sobre os cuidados que devem ter com relação ao excesso de tela para criança, tá? E não é só para criança, o adulto, o adolescente. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Essa pessoa, ela está recebendo a informação primeiro de forma muito passiva, né? Então, as consequências que a gente pensa, primeiro no campo fisiológico, então, uma tendência ao sedentarismo, uma tendência à própria preguiça de pensar, porque as coisas vêm muito prontas, né? Então, nós já estamos colhendo frutos a respeito disso. Tá bom, Regina, tudo isso eu já sei, mas vamos lá. Qual é a relação que isso tudo tem com ansiedade? Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que a ansiedade é uma forma distorcida de ver o mundo, né? A mente do ansioso, ela capta as informações do mundo de forma distorcida. Agora você imagina uma mente que fica ali recebendo informação em excesso. Qual é a possibilidade dessa pessoa conseguir fazer um bom discernimento do que é real e do que é imaginário? Em que sentido? Mas na internet a gente tem acesso a informações reais, tem acesso a fake news e a uma série de coisas, nós sabemos disso. Mas é no sentido de que eu não vou conseguir mais discernir o que é meu e o que é do outro, né? Isso, a sutileza, né, dessa mensagem que vai entrando na gente confunde. Daqui a pouco você tá com medo de sentir as mesmas coisas ou achando que vai acontecer com você as mesmas coisas que aconteceu com determinada pessoa. Ou se você fica, vamos supor, quando nós temos acesso a uma notícia que choca, seja um acidente aéreo ou alguma coisa assim, como, vamos pensar o seguinte, o acidente da Boate Kiss, né, vocês devem se lembrar. Foi uma situação que a própria internet, as pessoas, por ser uma coisa muito chocante, ficaram ali se alimentando muitas vezes dessas informações e repetidas vezes. O que acontece? Isso aciona uma ansiedade e você começa a trazer isso para a tua vida, né? Você começa a achar que se você vai num show, num ambiente, aquilo, você está sujeito a acontecer.
Ah, mas não é interessante a gente desenvolver um estado de alerta no sentido do autocuidado? Sim, claro que é. Porém, eu estou falando aqui sobre excesso. Qual é o limite disso? Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa conversar aqui. Será que as pessoas sabem qual o limite? Não é só o tempo de uso da internet, é o que tipo de coisa que vocês estão acionando dentro da internet que pode despertar gatilhos na sua mente, né? Na época da política, a mesma coisa. Quantas e quantas situações que foram trazidas de problema para relacionamentos familiares, para circunstâncias da vida diária, de relacionamentos, em função do excesso de tela, em função do excesso de informação. A informação ela é necessária, ela é importante, ela é super imprescindível para que a gente tenha um contato e um acesso com a realidade, até para formar as nossas opiniões, mas o excesso é demais. Vamos lá. A respeito dos influencers, quantas e quantas pessoas acabam por confundir, ou às vezes até se distanciar da própria essência, porque ficam demasiadamente focados na vida de um determinado influencer, e aquilo passa a dominar as próprias escolhas, você passa a fazer, desenvolver gostos, atitudes, só porque você segue um determinado influencer e ele diz que aquilo é do jeito que é, e você vai matando aos pouquinhos o seu senso crítico. Então, muito cuidado, esse vídeo é mais um alerta para que a gente possa ter esse discernimento, né? Muitas famílias, às vezes, tomando decisões, simplesmente porque um determinado influencer disse que aquilo é o melhor caminho. Será que é o melhor caminho para esse contexto familiar em que você está inserido? Será que a sua realidade é compatível com a realidade daquela pessoa? Então, muito cuidado, né? Hoje tenho recebido muito no consultório, muitas pessoas trazendo esse tipo de demanda, de problemas relacionados a questões de ansiedade que foram, de certa forma, alimentadas, estimuladas e potencializadas pelo excesso da tela. Por isso que a gente chama de intoxicação digital. Então, o que é uma intoxicação? É quando aquilo passou do ponto. Então, muito cuidado com relação a isso, vamos prestar atenção, fazer um uso consciente, né? Então, geralmente eu recomendo para os meus pacientes o seguinte: escolha 2 ou 3 fontes, né, que você considera confiável, para que você possa ter acesso à notícia, à informação que está acontecendo. É o suficiente. 2, 3 fontes, está ótimo. Você vai ouvir inúmeras opiniões de diversos ângulos e infinitas notícias referentes a um único assunto. E você precisa saber de todos, você precisa ter acesso a todos. Escolha aquilo que representa mais a sua corrente de pensamento. Valorize isso como Às vezes é importante, sim, você ouvir uma opinião contrária, claro que é, para você construir o quê? Um pensamento crítico. Isso é soberano dentro do funcionamento humano, tá? Eu separei aqui alguns tópicos de consequências que a intoxicação digital tem trazido para a vida humana. Então, primeiro, eu já citei aqui, influência de opiniões. Às vezes você assassina a sua opinião em função da opinião de um influencer que você considera, e aí você vai incorporando aquilo de forma demasiada. Cuidado. A informação excessiva, pela questão do algoritmo, como eu citei, não tem fim. Então, sempre vai ter algo além, e você vai conseguir esgotar tudo isso? Não, você não vai. Então, você precisa ter um freio. Escolha 2 ou 3 fontes e é o suficiente. 3, medo de ficar desatualizado. Então, às vezes as pessoas acham que tem que saber, porque eu vou ficar sem saber o que está acontecendo. Escolha, como eu disse, algumas fontes confiáveis que você acha que é o suficiente e está tudo bem. A internet trouxe para nós a falsa ilusão de que nós temos que nos tornar especialistas em qualquer assunto. Isso é impossível, tá? 4, necessidade de saber da vida alheia. Então, o quanto que a gente fica vendo a vida das pessoas numa vitrine, isso também causa em nós, desperta uma questão relacionada muito próximo, né? A questão da inveja. Uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você desenvolver sentimentos negativos, ruins. As pessoas chegam aqui, nossa, mas a vida de fulano tá ótima, de ciclano tá... Será? Ninguém posta na internet o que não tá legal, né? Vamos pensar sobre isso. 5, distúrbios do sono. Muita gente com insônia por conta dessa necessidade de estar sempre ali se alimentando de informações e você perde a noção da hora.
O quanto que as pessoas perdem tempo hoje rolando barra de rede social, de páginas na internet, e quando você vê é 1, 2 da manhã e você perdeu a hora de sono, né? Você precisa respeitar o seu ciclo circadiano, que é o ciclo que repõe e tem toda uma função relacionada à parte biológica, à recomposição da nossa estrutura fisiológica para que a gente possa funcionar bem. 6, o sedentarismo, como eu falei, né? E as pessoas ficam tempos e tempos ali e não vê o tempo passar e você desperdiça um tempo precioso que você poderia estar fazendo outra coisa. 7, o risco da dependência. Isso é bem grave porque assim, a gente observa que as pessoas estão cada vez mais dependentes do celular, da internet, da informação. Quando a gente chega num ambiente que não tem, a primeira coisa as pessoas querem saber a senha do Wi-Fi, né, para poder estar com aquele desespero, se a gente não está acessível, parece que vai acontecer alguma coisa, tá? Então, pessoal, eu separei hoje, assim, alguns pontos pra gente refletir, tá? Sempre o meu objetivo é esse, convidá-los a refletir sobre as nossas ações, para que a gente possa evitar o aparecimento de sintomas, né? Sim, a internet é uma bênção, a gente sabe que a tecnologia veio para melhorar muito a vida da gente, porém, como tudo, a gente tem que ter um uso consciente, tá bom? Então, até o próximo vídeo, muito obrigado pela atenção.